Olá, estou aqui de volta agora para falar do último disco, né? O último álbum que encerra essa série dos grandes álbuns, discos clássicos que estão completando 50 anos. E hoje eu vou falar, com certeza, do até para fechar de maneira um pouco mais descontraída, do disco mais divertido dos cinco aqui, do disco que tem da proposta mais informal aqui de musical, que é de um músico sensacional, também incrível, que infelizmente nos deixou recentemente. É um dos maiores, considerado um dos maiores guitarristas de todos os tempos. E para mim, se for considerar, falar guitarrista considerado de rock, né, no sentido, tirando, não deixando de lado rock progressivo, né, que é um gênero à parte, que aí nós temos outros guitarristas fantásticos, mas assim, falando de que é considerado de rock de uma maneira mais básica, né? Para mim é o melhor de todos que já existiu, que é o Jeff Beck. Aí eu estou falando desse álbum aqui, Blow by Blow. Aqui dá para ver melhor essa capa aqui, icônica também essa capa, né? Com ele aqui o desenho, né? Tocando a sua guitarra Gibson, sua famosa guitarra Gibson. E aqui, virando na contracapa, aí aparece ele de novo aqui, a foto, né? Porque o desenho foi baseado na foto. E aqui nós temos a foto dele real, aqui tocando a sua guitarra Gibson. É um grande clássico. É, com certeza, acredito eu, o disco, digamos assim, que pode ser considerado rock, embora ele esteja acima de rótulos, né? Ele vai muito além apenas do rock, mas considerando assim, se é considerado um álbum de rock, é o mais criativo e acho que o mais bem feito e mais importante disco instrumental do rock, porque ele é totalmente instrumental. Então, falando um pouco sobre a carreira do Jeff Beck, o nome dele é Geoffrey Arnold Beck, né? E, e depois ele ficou com esse apelido de Jeff e colocou esse nome artístico de Jeff Beck. Ele começou bem cedo, adolescente, né? Tocando em alguns clubes e bares, né? E ele tocava, acho que muito blues, né, na época, e o chamado rock and roll, né? Da época também, né? Isso aí por volta ali do final dos anos 50, ali, né? Comecinho dos anos 60. E aí ele conheceu um pessoal ali
da mesma faixa de idade que ele, que convidaram ele para fazer parte de uma banda, que eram todos ainda adolescentes ali na época, todos bem novinhos. E essa banda depois, mais tarde, ficou muito conhecida, né? Chamava The Yardbirds. E só para se ter uma ideia, nessa mesma banda fizeram parte 3 guitarristas que ficaram muito famosos na música, principalmente no rock. Além do Jeff Beck, fizeram parte dessa banda o Eric Clapton e o Jimmy Page. E acredito eu que os 3, eles não tocaram os 3 juntos no grupo, porque não me foge a memória agora, um deles entrou no lugar do outro, né? Me parece que o Jeff Beck chegou a tocar com Jimmy Page, né, nesse grupo, mas não com Eric Clapton. E o Eric Clapton chegou a tocar, eu acredito, com o Jimmy Page também, mas não chegou a tocar com o Jeff Beck nessa banda. Aí, então, saiu o Eric Clapton, né? É isso mesmo, o Eric Clapton saiu porque alegou que não queria ficar tocando musiquinha pop, iê, na televisão, que o grupo estava ficando famoso e aparecia em programas de televisão. E aí o Clapton saiu porque falou que não estava querendo participar mais daquilo, que ele achava uma coisa muito pobre musicalmente, assim, muito tosca. E aí o Jeff Beck entrou no lugar dele. Né? Então é isso mesmo. O Eric Clapton e o Jimmy Page tocaram juntos nesse grupo. E o Jeff Beck tocou com o Jimmy Page nesse grupo. Mas o Jeff Beck nunca tocou com o Eric Clapton nesse grupo, porque ele entrou justamente no lugar do Eric Clapton. Aí depois, bem mais tarde, os dois se encontraram no evento e tocaram juntos, mas bem depois. E desses 3 guitarristas, o Eric Clapton, todo mundo já conhece a fama dele, até era considerado o deus da guitarra, né? Eu sempre achei um exagero, né, esse termo, né? E ele mesmo achava exagerado isso. Aí depois ele entrou naquele trio, o Cream, que fazia um blues rock ali, que era muito interessante, muito criativo. E ainda formou mais 2 bandas ali. Depois Blind Fate, com Stevie Winwood, o Derek and the Dominos, né? Tinha aquele cara que morreu no acidente de carro, Duane Allman, que era do Allman Brothers, que não durou muito tempo. Teve aquele sucesso lá com aquela música Leila. E o Jimmy Page aí também é outro que dispensa apresentações, principalmente do pessoal aí do rock, né? Que sabe que ele foi o guitarrista da banda Led Zeppelin, né? Ficou muito famoso com o Led Zeppelin. Mas desses 3, o Jeff Beck, na minha opinião, foi o mais completo dos 3 guitarristas, porque ele nunca se conformou em ficar preso ao rótulo ou essa redoma aí do rock.
sempre foi irrequieto, ele sempre buscou novas ideias musicais, ele, ele estava num certo estilo, e dali um pouco ele já começava a se cansar e achar que aquilo lá já estava limitado demais e repetitivo, e ele já buscava novas ideias, novas parcerias, novas estéticas, novas experimentações com música. Então, por isso que ele é diferenciado. Então, desses três, para mim, o Jeff Beck ele está vários degraus acima. Ele é muito mais completo, um cara muito mais criativo, revolucionário. O Eric Clapton ficou muito acomodado naquela coisa cancioneira, do blues, do rock, de canções ali. E só quando ele fez alguma coisa ali de trilha sonora, alguma coisa instrumental ali, que ele ainda mostrou um pouco de algo mais criativo ali. Mas ele não fez muita coisa assim, ele sempre se voltou mais para o cancioneiro e sempre ficou limitado a isso, né? E o Jimmy Page também ficou muito famoso com o Led Zeppelin, vendeu muito disco ali, mas ele sempre ficou preso ali àquela forma, né? Aquele estilo lá, aquele hard rock, e que influenciou lá, deu até origem ao heavy metal lá, né? E depois aí ele tentou ainda formar alguns grupos ali para tentar fazer alguma coisa diferente ali, mas sempre à sombra do Led Zeppelin, sempre ficava coisas muito parecidas com a sua banda, né? E nunca saiu muito disso. Já o Jeff Beck não. Jeff Beck ele nunca ficou rotulado, né? É aquele guitarrista que só toca aquilo, né? Não, ele teve aquela fase. Aí ele saiu do Yardbirds, o Yardbirds acabou, e ele montou uma banda que se chamava The Jeff Beck Group, tinha o seu nome, né? E aí ele conheceu um cantor que tinha uma voz assim que chamava atenção, aquela voz rouca, né? E que ele estava querendo ser jogador de futebol, mas aí acabou desistindo porque falaram que ele cantava muito bem. Que esse cantor era o Rod Stewart. E aí eles ficaram muito amigos. E o Jeff Beck convidou o Rod Stewart para cantar na sua banda. Que ele cantava muito bem blues, né? O Rod Stewart, no começo da carreira, cantava blues como um bluesman, né? Como aqueles negros do Mississippi. Ele era fantástico cantando blues. Aí depois ele ficou muito famoso e aí ele foi pro lado é, da, do rock and roll, de uma música pop também mais açucarada, mais comercial, né? Mas ele sempre teve esse talento vocal, principalmente ali nos primórdios ali, né? Cantava soul music e blues, né? E também tinha gente que comparava ele com o Sam Cooke, né? Por causa da voz, a rouquidão na voz, né? Que era um outro grande cantor, né? De soul. E aí, esse grupo durou alguns anos, gravou uns 2 discos com o Rod Stewart, né? Nos vocais ali. 2 ou 3, agora não acho que 3. Mas com o Rod Stewart, 2. Até aquele clássico álbum chamado Trust. E aquele que tem uma maçã verde na capa, né? Chama Beckyola, né? Se não me engano, é.
E aí depois teve um álbum chamado The Jeff Beck Group, mas aí o Rod Stewart já tinha saído. Aí já tem um outro cantor que não, me foge o nome aqui, cantando. E aí depois ele reformulou a sua banda, ainda com o nome de Jeff Beck Group, e gravou um álbum que chamava Rogan Ridge, que tinha influência de R&B também, de soul, que até ele chamou um cantor negro que cantava soul, né? O Bob Shenton, e o baterista Cozy Powell, né? Grande baterista Cozy Powell, que faleceu prematuramente num acidente de carro. E aí a maioria dessas músicas, todos esses álbuns, era canção, cantadas, né? Com vocais. Mas nesse álbum, Rogan Ridge, por exemplo, que foi o último, com esse nome Jeff Beck Group, já aparece uma música composta pelo tecladista Max Middleton, Max Tunis, que é uma música instrumental. E ali parece que já tem um prenúncio que ele ia começar a trabalhar com uma música mais instrumental. E essa música, que para mim é a melhor do álbum, que é totalmente instrumental e já tem ali uma coisa de jazz rock ali, né? Ou jazz fusion ali, que ele ia começar a explorar algum tempo depois. Mas ainda assim, depois acabou o Jeff Beck Group e ele formou um trio, Beck, Bogert e Appice, com o baixista Tim Bogert e o baterista Carmine Appice. E essa fase, eu devo confessar que eu não curto muito, assim, esse trio é uma das fases da carreira dele que eu já não gosto muito. Que ele começou a explorar um som mais pesado e aí ficou uma coisa meio, em alguns momentos, que parecia que estava querendo flertar ali com heavy metal e eu acho que não casou bem, não é esse estilo não combina com o Jeff Beck. Não, na minha opinião, não ficou legal. Mas durou pouco também. E aí sim, aí finalmente, aí totalmente solo, né? Aí o nome dos discos levando apenas o seu nome mesmo, Jeff Beck. E aí ele resolveu fazer música totalmente instrumental a partir dali. E aí ele montou a sua nova banda e manteve o tecladista, né? Que já estava tocando com ele, né? O Max Middleton. E também o Phil Shane no baixo e o Richard Bailey na bateria. E o projeto era ousado, porque o pessoal não era uma coisa assim comum fazer uma música considerada de rock instrumental, né? Porque o rock sempre teve essa coisa ligada ao cancioneiro, né? E exceção tirando o chamado rock progressivo, que é outra coisa, né? Aí é uma coisa à parte, né? Mas o rock, aquele rock mais que é chamado de rock and roll, né? Mesmo, ele é, digamos, mais limitado ali, né? E tem muita força o vocal. Instrumentalmente, é uma coisa que poderia ficar muito cansativa, porque não combina muito, porque por causa da própria limitação, né?
do rock em si, né? Em termos de técnica, de virtuosidade. Mas o caso do Jeff Beck, seu talento, né, único, o seu virtuosismo, a sua técnica, né, e o seu ecletismo, né, fez com que ele conseguisse fazer um rock, uma música considerada de rock instrumental riquíssima e que agradasse também um público diferente, um público fora do rock, como o público de jazz, né? Também. E também o público da chamada black music, né? Do soul, do funk, do R&B, também aprecia muito essa fase dele, instrumental. E aí o primeiro álbum que surgiu foi esse aqui. Blow by Blow. E nessa época, o Jeff Beck, ele começou a se interessar muito pelo chamado Jazz Fusion, que também ele é confundido e também muita gente chama de Jazz Rock, né? Para mim tem essas diferenças que o Jazz Fusion, ele é um jazz que pode ter influências fora do jazz de vários outros gêneros e estilos de música, como música latina, por exemplo. E ele pode ser acústico também, né? Esse talvez seria o termo mais certo, falar Jazz Fusion. E aí o Jazz Rock, no caso, para mim, é aquele que tem influência realmente do rock mesmo, né? E aí, por exemplo, o Jean-Luc Ponty, que se adequaria mais ao jazz rock, né? E outros como, por exemplo, Weather Report, ou a banda Return to Forever, que aí se adequaria mais ao termo Jazz Fusion, né? Porque não é só rock ali, né? Mas o Jeff Beck também não ficou só no rock, né? Então, muita gente também considera também Jazz Fusion nesse sentido, né? Como nesse álbum aqui, que a gente está falando. E ele estava ouvindo todas essas bandas, né? Que eu já citei. Weather Report, Return to Forever. Mas teve uma que chamou muito mais a atenção dele, que ele se encantou. E aí ele se apaixonou por essa sonoridade, que é o Mahavishnu Orchestra, liderada pelo grande guitarrista espetacular John McLaughlin. Depois, mais para frente, nós vamos falar dele também. E aí se tornou o ídolo do Jeff Beck. O Jeff Beck ficou obcecado pelo John McLaughlin, pelo Mahavishnu Orchestra. Tanto que ele chamou até o produtor George Martin, o lendário produtor dos Beatles, que produziu o álbum Apocalipse, do Mahavishnu Orchestra, como orquestra sinfônica. Um álbum icônico também. E o Jeff Beck, ele acabou até chamando também o George Martin para produzir o seu álbum. Tamanha a obsessão dele pelo Mahavishnu Orchestra nessa época. Ele queria fazer um som parecido ou que chegasse próximo, né, da sonoridade do Mahavishnu. E aí o George Martin aceitou e produziu. Depois produziu o seu álbum seguinte, também Wired, que também é um álbum excepcional, que ali já tem a participação de dois músicos que fizeram parte do Mahavishnu, né, das duas formações do Mahavishnu Orquestra, o Ian Hammer e os teclados, né, e o baterista Narada Michael Walden.
Mas nesse, no Blow by Blow, eles não participam. Então, para falar agora um pouco desse álbum, ele começa com a música It's Won't Really Matter, que é um funk. Só é um funk. E é aquela maneira assim, aquela coisa rítmica, sincopada do funk, cheia de groove, né? Aquele funk clássico. Ali nós notamos a influência ali do Funkadelic, aquela banda Funkadelic, banda clássica de funk, né? Americana. Um pouco do Stevie Wonder, que também está muito presente nesse álbum, nós vamos falar mais também do Stevie Wonder. E do recentemente falecido, né? Faleceu faz pouco tempo, Sly Stone. Foi um grande nome também do soul e funk americano, dos anos 60 e 70. E ele tem essa levada, assim, cheia de groove, e aí a guitarra do Jeff Beck ali, eletrizante ali nessa música, e com muita técnica, né? E sem firulas, né? E aí logo ela é emendada, porque, principalmente no lado A, as músicas se interligam, né? Não tem muita pausa, assim. Com a releitura de She's a Woman, que é uma música dos Beatles. Aí essa música, eu tenho um porém nela aqui, ela ficou muito interessante porque ele colocou uma rítmica, assim, um estilo meio de reggae, né? É uma coisa com influência ali de reggae. Ficou curioso isso. Uma coisa, um balanço ali de reggae. Mas ele usa um acessório ali. Agora me fugiu o nome desse acessório. É alguma coisa que tem a ver com box. Não sei se é box up, box. Sei que tem um negócio chama box no nome. Que colocavam. Era tipo um canudo, né? Colocavam na guitarra ali, conectavam a guitarra. E a pessoa ficava cantando alguma coisa ou assobiando, fazendo sons. No outro lado, né, do canudo, pela boca. E fazia aquele som que ficava uma coisa meio artificiosa ali, né? Uma coisa meio robótica, né? Até. E isso, na época, virou uma febre, principalmente, né? Nos anos 70. E artistas, por exemplo, Peter Frampton, né? Aquele outro guitarrista lá, Peter Frampton, ele ficou muito famoso fazendo esses efeitos, né? Em algumas músicas, né, radiofônicas dele. Uma música que tocou muito no rádio, que chamava Show Me The Way, ele usa muito esse efeito. E eu tenho que confessar que acho que até por isso, para mim, essa música acho que é a menos inspirada do álbum, porque eu nunca gostei desse efeito, eu sempre achei uma coisa muito chata. Eu sempre achei isso aí meio tosco, chato, que não acrescenta nada à música. Acho que até enfeia. E nós tivemos aí, além do Peter Frampton, uma banda que eu gosto muito, uma banda pop, que é a banda, acho que pop que eu mais gosto, que eu acho fantástico o trabalho deles, é o Steely Dan. O Steely Dan também usava isso, né? Que em compensação, eles tinham tanta qualidade, né? A música deles que a gente até nem lembra, deixa passar isso daí, né? Mas eles usavam também esse efeito. Aí depois a gente lembra também de outros efeitos, como o vocoder, aquela que faz um negócio robótico na voz, que tinha uma banda também de funk, o Zap, que eles usavam isso, né? Aquela voz robótica. E até aqui no Brasil, até o Egberto Gismonti caiu nisso.
ele usou esse vocoder em alguns discos dele que ele fez alguma experimentação eletrônica ali, que ele gravou alguns discos ali com uma musicalidade ali eletrônica e ele usou esse efeito. E também eu acho horrível, também não gosto. E agora nós temos aí essa febre aí desse chamado pancadão, né? Que o pessoal usa muito isso daí. Agora imagine, o cara já canta mal com a voz limpa. Agora imagine ele usando esse aparelho, aí fica pior ainda, fica insuportável. Mas enfim, deixando passar isso, né? E aí depois nós temos uma sequência incrível aqui, né? De faixas. Constipated Duck, que também tem uma levada de funk, tem aquele clavinete, né? Instrumento que era muito usado, principalmente nessa época. Nós temos Airblower e principalmente Scatterbrain. Essa música Scatterbrain é a música que mais lembra o Mahavishnu Orquestra. Em algumas passagens, parece que nós estamos. Já não é. A gente esquece que é o Jeff Beck, tá? Lembra um pouco o McLaughlin. Que é aquela coisa de velocidade, né? De um cuidado ali com os tempos, né? Os compassos. E ao mesmo tempo aquela energia, né? Uma energia também melancólica, sombria ali, né? Que nos remete muito ao Mahavishnu. E é um dos momentos mais brilhantes do Jeff Beck na guitarra. Aqui. E aí vamos falar agora um pouco do Stevie Wonder, que aí vem uma das músicas mais famosas do álbum, Cause with End as Lovers, que é uma música que o Stevie Wonder fez para o Jeff Beck. Ele nunca gravou. Ele deu para o Jeff Beck essa música. Instrumental. Porque o Jeff Beck gravou Superstitions, né, que é do Stevie Wonder, aquele clássico do Stevie Wonder. E depois teve aquela polêmica que o Stevie Wonder tinha dado essa música para ele, Superstitions, mas depois um produtor falou que ele tinha que gravar, que ia ficar bem com ele, e ele acabou gravando naquele álbum Talking Book, né? Que o Jeff Beck participa, também tocando guitarra em algumas faixas. E aí magoou um pouco o Jeff Beck, que ele achou que a música o Stevie Wonder tinha dado só para ele, ia ficar para ele mesmo, e depois o Stevie Wonder gravou. Mas aí depois o Stevie Wonder se desculpou e deu para ele duas músicas. Então essa, Cause We End As Lovers, que é belíssima, é o momento mais introspectivo desse álbum, né? Que ele é muito enérgico, né? Ele é muito cheio de groove, né? E muito rítmico. E essa música ela é bem assim, ela é lenta, ela é bem contemplativa, né? Um solo impecável do Jeff Beck dessa música. E a música seguinte também é do Stevie Wonder, que é Thelonious, que é uma óbvia homenagem ao pianista Thelonious Monk. Porque o Stevie Wonder fazia isso, né? Tem um álbum dele que chama Songs in the Key of Life, que é um álbum clássico também dele, que tem uma música que chama Sir Duke, que é uma homenagem ao Duke Ellington. Quer dizer, ele homenageava os grandes nomes do jazz, né? Grandes ídolos do jazz, em títulos de algumas músicas suas. E essa daqui, Thelonious, homenagem ao Thelonious Monk, que ele também compôs para o Jeff Beck. E é também um outro funk, também fantástico. E essa música não está acreditado aqui no álbum, está oculto, mas o Stevie Wonder participa ali, tocando teclado. E essa música é a cara dele. Só não tem os vocais do Stevie Wonder. Poderia estar num disco dele, porque tem alguns discos do Stevie Wonder que tem algumas trechos, algumas faixas instrumentais. E essa música poderia estar num disco do Stevie Wonder, porque é a cara do Stevie Wonder. E
Aí a música seguinte, Freeway Jam, que é também uma das melhores do álbum. Que é aquela coisa do jazz rock na melhor qualidade aqui. Aqui a guitarra do Jeff Beck, ela assume ali altos voos, né? Aqui ele esbanja a criatividade. É aquele som cheio, poderoso, né? Dinâmico, né? Cheio daquela energia, né? Que é isso que eu acho que é o legal, que eu acho mais legal no rock, é aquilo que é extra musical, que é a energia dele, né? Então essa música ela tem essa energia do rock e tem a musicalidade do jazz. Então isso é fantástico. Uniu o útil ao agradável aqui, né? E essa música foi regravada pela Flora Purim, né? Grande cantora Flora Purim, que foi da primeira formação do Return to Forever, né? E ela regravou essa música num álbum solo. E aí a música de encerramento, que é a da minha favorita do álbum, que é a música mais longa também, que é outro momento bem introspectivo, que é Diamond Dust. Essa música, ela foi composta pelo Bernie Holland. Esse Bernie Holland, ele era guitarrista também. E ele fez parte de uma banda, que agora me fugiu o nome dessa banda, eu sei que parece que é alguma coisa que tem a ver com beija-flor, em inglês. Uma coisa assim. E nos primórdios ali, o Jeff Beck também fez parte dessa banda, antes do Jeff Beck Group. Então ele tinha essa amizade com esse Bernie Holland e ele gostou muito de uma música que ele tinha composto, né? Instrumental, que é Diamond Dust. E aí ele falou se ele dava para ele essa música. E ele deu e ele gravou nesse álbum. É sensacional aqui. Nós temos a guitarra do Jeff Beck aqui em momentos bem intimistas ali, né? Com solos primorosos. E aqui nós temos uma grande performance do tecladista Max Middleton, ali nos teclados e no Fender Rhodes, aquele instrumento também que ficou assim muito marcante dos anos 70, né? O Fender Rhodes. E ele dá um show aqui, nos solos de Fender Rhodes. E aí aparece a mão também do George Martin aqui na orquestração, porque tem uma orquestração ali de cordas ali. Não falam, não é acreditado os músicos que estão tocando, mas é um naipe de cordas ali e fica muito bonito, né? Dá aquela beleza, né? Que fecha com chave de ouro esse álbum aqui. É fantástico esse álbum. É uma obra-prima do rock, com certeza. Eu acho que poucos discos que você vai falar de rock que você pode falar que é uma obra-prima. Esse aqui é um, sem sombra de dúvida. E muitos talvez considerem que ele está mais pro jazz rock, né? Do que pro rock mesmo, né? Eu também acho assim, né? Que essa fase aqui do Jeff Beck é a fase talvez menos roqueira dele, né? O Jeff Beck é um dos raros músicos que é considerado um roqueiro, que eu acho ele sensacional, genial, né? Talvez ele e o Frank Zappa, né? Que são músicos assim que são considerados roqueiros, eu acho que são os mais geniais, assim. E infelizmente ele partiu, né? Faz aí acho que uns 2 anos e meio ou 3 anos, né? Ou vai fazer 3 anos. Ele contraiu uma meningite e aí por causa da idade já avançada dele, né? 78 anos, aí complicou e estava no fim da pandemia também, quase nessa época, né? Já estava. E aí complicou e ele acabou falecendo, né? Ele teve várias outras fases. Aí vem aquela parceria dele com Ian Hammer, que também é fantástica.
E ele chegou a gravar um disco também flertando com música clássica, com orquestra ali, tocando clássicos, tocando até coisas ali do Mahler ali, né? E depois teve alguns experimentos com música também eletrônica ali. E recentemente, aí os seus últimos trabalhos aí, ele estava também envolvido com uma banda ali com o ator que também é músico lá, o Johnny Depp, né? Foi nos seus últimos trabalhos aí. Então fica registrado aqui esse outro clássico, Blow by Blow, do guitarrista Jeff Beck. E aí a gente encerra essa série dos grandes álbuns clássicos, né? Que completam 50 anos. Aí no próximo vídeo eu vou escolher mais um grande disco da minha coleção e falar dele aí de maneira aleatória, sem nenhuma temática. Então, até lá.